Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o teu coração a receber mais uma palavra de Deus. Sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno em São Sebastião, no Distrito Federal. Hoje, queridos, chegamos com um devocional que tem um tema muito polêmico, mas esclarecedor. Creio que vai te trazer muitos aprendizados. E o tema de hoje é movimento dos desigrejados e a verdade da palavra. Quero utilizar um texto base na primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Olha o que Paulo instrui a Timóteo. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Querido, segundo a apresentação de um dos livros mais conhecidos de Philip Yancey, diz o seguinte: atualmente são muitos os cristãos que ultrapassaram a fronteira da comunidade eclesiástica e que se tornaram seus detratores por considerarem que a institucionalização da igreja asfixiou a mesma, tirando seu vigor espiritual, tornando-a na prática uma instituição rígida, anacrônica, descontextualizada, estática, indiferente e irrelevante para o mundo contemporâneo. Em vez de um poderoso instrumento de transformação da sociedade, emerge uma instituição pecadora e mantenedora do Estado. Essa é a apresentação deste livro. Amados, é verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui neste mundo. Todavia, ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades, ainda no período apostólico e muito antes de Constantino. Queridos, Jesus disse aos discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está em Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 19. A igreja, amado, foi fundada sobre esta pedra, que é a verdade sobre a pessoa de Jesus, como está na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. O que se desviar desta verdade, a divindade e exclusividade da pessoa de Cristo, não é igreja cristã. Não admira que os apóstolos estivessem prontos a rejeitar os livres pensadores de sua época, que queriam dar uma outra interpretação à pessoa e obra de Cristo, diferente daquela que eles receberam do próprio Cristo. As igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos e judaizantes, e os libertinos desobedientes, como os seguidores de Balaão e os nicolaítas. Isso você pode ver em Romanos capítulo 16, versículo 17, 1 Coríntios 5, 11, a carta de 2 Tessalonicenses 3, 6 e Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Amados, fica praticamente impossível nos mantermos sobre a rocha Cristo e sobre a tradição dos apóstolos registrada nas Escrituras sem sermos igreja, onde somos ensinados, corrigidos, ademoestados, advertidos, confirmados
e onde os que se desviam da verdade, a verdade apostólica, são rejeitados. Amados, muitos livros recentes têm defendido a desigrejação do cristianismo. Em línguas gerais, os desigrejados defendem alguns pontos ou alguns argumentos. E esse é o primeiro tópico que estarei falando para vocês sobre este assunto. Muitos livros recentes têm defendido a desigrejação do cristianismo. Ou seja, em linhas gerais, os desigrejados defendem alguns pontos ou argumentos pessoais deles. Vamos ver quais são. Primeiro, Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Então esse é um argumento, ok? Segundo, já nos primeiros séculos cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição, a igreja, criando estruturas, inventando ofícios para substituir os carismas, elaborando hierarquias para proteger e defender a própria instituição. E de tal maneira se organizaram que acabaram deixando Deus de fora. Então esse é um outro argumento. Inclusive eles dizem que com a influência da filosofia grega na teologia e a oficialização do cristianismo por Constantino, a igreja corrompeu-se completamente. Agora, amados, eles têm um outro argumento, um terceiro argumento. Eles dizem o seguinte: apesar da reforma ter se levantado contra essa corrupção, os protestantes evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquias e processos de manutenção do sistema com a disciplina e a exclusão dos dissidentes. Esse é um outro, argumento utilizado pelos desigrejados. O quarto argumento é: a igreja verdadeira não tem templos, nem cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos, nem clero oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas e seminários. Esse é o quarto argumento. E o quinto argumento utilizado por eles, que é bem forte, é o seguinte: de acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em Mateus 18. Assim, se 2 ou 3 amigos cristãos se encontrarem em um café, em shopping, numa roda de conversa, numa sexta-noite, para falar sobre as lições espirituais do filme, o livro de Eli, por exemplo, ou outros, ali é a igreja, não sendo necessário absolutamente mais nada do tipo ir à igreja no domingo ou no meio de semana, ou até mesmo pertencer a uma igreja organizada. Então esse é um outro argumento dos desigrejados. E o sexto e último argumento é: a igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, e prestando um desserviço ao Evangelho. Precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. Amados, eu até concordo com alguns pontos defendidos aqui, ok? Nem todos, certo? E existe um contraponto, tá? Um contraponto que eu gostaria aqui de explanar para vocês. Dito isto, amado, ou ouvido isto, pergunto se ainda assim está correto abandonarmos a igreja institucional e seguirmos um cristianismo em voo solo. Pergunto ainda se os desigrejados não estão jogando fora o bebê junto com a água suja da banheira. Ao final, parece que a revolta deles não é somente contra a institucionalização da igreja, mas contra qualquer coisa que imponha limites ou restrições à sua maneira de pensar e de agir. Fico com a impressão que eles querem se livrar da igreja para poderem ser cristãos do jeito que entendem.
acreditarem no que quiserem, sendo livres pensadores sem conclusões ou convicções definidas, fazerem o que quiserem para poderem experimentar de tudo na vida sem receio de penalizações e correções. Fogem de liderança. Esse tipo de atitude anti-instituição, anti-disciplina, anti-regras, anti-autoridades, anti-limites de todo tipo, se encaixa perfeitamente na mentalidade secular e revolucionária do nosso tempo, que entra nas igrejas travestidas de cristianismo, pseudos cristãos. Agora, o segundo tópico interessante que eu gostaria de trazer para vocês é: amados, é curioso que a passagem predileta dos desigrejados é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Agora, amados, foi proferida por Jesus no contexto da igreja organizada, essa parte do versículo. Esses 2 ou 3 que ele menciona são os 2 ou 3 que vão tentar ganhar o irmão faltoso e reconduzi-lo à comunhão da igreja, como está em Mateus 18, 16. Ou seja, são os 2 ou 3 que estão agindo para preservar a pureza da igreja como corpo, e não 2 ou 3 que se separam dos demais e resolvem fazer sua própria igrejinha, seu grupinho informal, ou seguir carreira solo como cristãos. Amados, o meu ponto é este: que muitos, antes do período pós-apostólico, da intrusão da filosofia grega na teologia da igreja e do decreto de Constantino, os 3 marcos que, segundo os desigrejados, são responsáveis pela corrupção da igreja institucional, a igreja de Cristo já estava organizada, com seus ofícios, hierarquia, sistema disciplinar, funcionamento regular, credos e confissões, a ponto de Paulo se referir a ela como coluna e baluarte da verdade, como está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E o autor de Hebreus repreende os que deixavam de se congregar com os demais cristãos, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Amados, o livro de Atos faz diversas menções das igrejas, referindo-se a elas como corpos definidos e organizados nas sociedades. Possamos conferir lá em Atos, capítulo 15, versículo 41, capítulo 16, versículo 5. Pode ver também lá em Romanos, capítulo 16, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, tá? Capítulo 14, versículo 33, e etc. A relação é muito grande. Agora, amados, queridos, no final, fico com a impressão que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, mais próxima da forma original. Pois esta forma original já nasceu organizada e estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Acho que eles querem mesmo liberdade para ser cristãos do jeito deles, acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto, sem ter que prestar contas a ninguém. Pertencer a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm autoridade constituídas, conselhos e concílios que preservam a doutrina da santidade, da regeneração, significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver
ao crivo do Evangelho, conforme entendido pelo cristianismo histórico. Para muitos, isto é pedir demais. Eu não tenho ilusões quanto ao estado atual da igreja. Ela é imperfeita e continuará assim enquanto eu for membro dela. A teologia reformada não deixa dúvidas quanto ao estado de imperfeição, corrupção, falibilidade e miséria em que a igreja militante se encontra no presente, enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus. Ocasião em que se tornará igreja triunfante. Ao mesmo tempo, ensina que não podemos ser cristãos sem ela, que apesar de tudo precisamos uns dos outros. Precisamos da pregação da palavra, da disciplina e dos sacramentos, da comunhão de irmãos, do ensino da palavra e dos cultos regulares. Cristianismo, queridos, sem igreja é uma outra religião. A religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapaz de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Agora, um terceiro ponto importante, e eu gostaria aqui compartilhar com vocês, é que razões levariam uma pessoa a se tornar um desigrejado? Que razões levariam uma pessoa a se tornar um desigrejado? Queridos, o estudo sobre as razões para sermos membros ativos de uma igreja local, bem como as muitas bênçãos advindas desta vinculação e ainda os riscos a que são submetidos que se isolam do corpo de Cristo, não ignoramos a realidade inegável que existirem muitas pessoas na condição de desigrejadas, podendo haver crescimento numérico, pois há líderes que estimulam tal opção. Depois de um bom exercício mental e teórico, estamos sugerindo as prováveis causas e motivações para alguém adotar tal opção neste devocional. Vamos lá. Primeiro, trauma ou frustração e decepção. Queridos, certos membros caminhavam bem na igreja, até que sofreram traumas ou frustrações, foram profundamente decepcionados pela liderança da igreja ou por outros membros. Se frustraram com promessas de cura, libertação, bem-estar da pessoa, pessoal, familiar ou prosperidade financeira, proferidas em nome de Deus e que nunca se cumpriram. Sofreram abuso espiritual e decepção por parte daqueles que agiam mais como empresários da fé do que como legítimos pastores, despeceiros da graça de Deus. Ou então, não puderam tolerar determinadas condutas e comportamentos dentro de uma igreja que deveria ser sem mácula e muito diferentes dos de fora. Aqueles que não são remidos do Senhor, ok? Daí resolveram sair e não mais se arrolarem a qualquer igreja local. Eu tenho uma reflexão. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Agora, segundo motivo, ok? Segundo motivo ou segunda razão que levaria uma pessoa a se tornar um desigrejado, certo? Intolerância eclesiástica. São pessoas que acham que as igrejas são complicadas, cheias de regras e amarras burocráticas. Não acreditam na revelação da igreja institucional. Consideram tudo uma chatice e uma mesmice. Assim sendo, alegam ter optado por viver sozinhos
a simplicidade do Evangelho de Jesus. Em vários momentos da história da igreja surgiram movimentos de contestação e repulsa à suntuosidade de templos, à centralidade pastoral e aos sermões esvaziados de poder espiritual. Defendem locais de reunião simples, o sacerdócio universal dos crentes e a espontaneidade das mensagens focadas no cotidiano dos crentes. Niilismo é um termo que significa redução a nada, que se aproxima da anarquia. O niilismo eclesiástico advoga um cristianismo totalmente despido de formas, estruturas e concretude institucional. Aí vai uma dica: não se deixe arrastar por delírios anarquistas, onde há ajuntamento formal de pessoas, torna-se necessário estabelecer uma estrutura de liderança e regras de convivência. Agora, amados, terceira razão que levaria uma pessoa a se tornar um desigrejado. Terceira razão: individualismo e autossuficiência. Queridos, não se pode descartar a hipótese de que certos membros tentaram caminhar entre os demais irmãos, mas se sentiram incomodados com esse convívio de grupo, pois preferem viver isolados. Pensam que sobrevivem bem sozinhos. Podem assistir culto de diversas igrejas, transmitido pela internet ou pela TV, leem sua Bíblia e outros livros, ouvem músicas evangélicas e tudo isso lhes basta. Na teoria, isso pode até ter alguma consistência, mas na prática não se sustenta. É uma brasa isolada da fogueira, prestes a se apagar. Agora, amada, quarta razão porque alguém opta, por ser um desigrejado: indecisão na fé. São aquelas pessoas indecisas e inseguras que nunca conseguem decidir qual é a melhor igreja, com a mais correta linha doutrinária. Assim sendo, preferem não se arrolarem a qualquer uma. Há um provérbio popular que diz: o ótimo é inimigo do bom. Precisamos tomar decisão pelo bom, sem nunca deixar de perseguir o ótimo. Ok? Agora, queridos, quanto motivo porque alguém não congrega ou se torna um desigrejado? Conduta libertina. Pode acontecer que certos membros caminhavam entre os demais irmãos, mas quando começaram a adotar certas práticas e condutas pecaminosas que foram reprovadas pela igreja, em vez de confessar e deixar, preferiram sair da igreja para se livrarem das críticas. Enfim, preferem viver em um padrão moral e ético reprovável. Certamente, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo não podem viver acomodados na prática do pecado, como está em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Agora, amado, sexta razão de alguém se tornar um desigrejado: fuga do dízimo. Quem sabe se algumas pessoas não se arrolam a uma igreja local por questões financeiras, para economizarem no dízimo. Quando o bolso não se converte, é difícil acreditar que o coração se converteu. Esses precisam se preocupar com o devorador, Malaquias 3:11. Aqueles que só pensam em si próprios deveriam refletir nesse texto bíblico, Provérbios 11:24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas,
outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Agora, queridos, o quarto tópico sobre esse tema é verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui neste mundo. Todavia, ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades ainda no período apostólico e muito antes de Constantino. Vamos lá. Primeiro, Jesus disse aos discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Como está em Mateus 16. A igreja foi fundada sobre esta pedra, que é a verdade sobre a pessoa de Jesus. Amém? Segundo, a declaração de Jesus acima, que a sua igreja se ergue sobre a confissão acerca de sua pessoa, nos mostra a ligação estreita, orgânica, indissolúvel entre ele e sua igreja. Em outro lugar, ele ilustrou essa relação com a figura da videira e seus galhos, lá em João 15. Esta união foi muito bem compreendida pelos seus discípulos, que a compararam à relação entre a cabeça e o corpo, como está em Efésios 1, 22 e 23. A relação marido e mulher, como está em Efésios 5, versículo 22, 33. Leia lá. E entre o edifício e a pedra sobre o qual ele se assenta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Queridos, os desigrejados querem Cristo, mas não querem sua igreja. Querem um noivo, mas rejeitam sua noiva. Mas aquilo que Deus ajuntou não o separe o homem. Não podemos ter um sem o outro. Agora, terceiro, Jesus instituiu também o que chamamos de processo disciplinar, quando ensinou ao seu discípulo de que maneira deveriam proceder no caso de um irmão que caiu em pecado. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 20. Após repetidas advertências em particular, o irmão faltoso, porém endurecido, deveria ser excluído da igreja. Jesus, ele usou o termo e não deveria mais ser tratado como parte dela. Está lá em Mateus 18, 17. Os apóstolos entenderam isto muito bem, pois encontramos em suas cartas dezenas de advertências às igrejas que eles organizaram para que se afastassem, né, e excluíssem os que não quisessem se arrepender dos seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade apostólica. Um bom exemplo disso é a exclusão do irmão imoral da igreja de Coríntios, lá na carta, na epístola de 1 Coríntios, capítulo 5. Não entendo como isso pode ser feito numa fraternidade informal e livre, que se reúne para bebericar café nas sextas à noite, né, e discutir assuntos culturais, onde não existe a consciência de pertencermos a um corpo que seguia conforme as regras estabelecidas por Cristo. Quarto, querido, Jesus determinou que seus seguidores fizessem discípulos em todo o mundo e que os batizassem e ensinassem a eles tudo o que ele havia mandado. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Os discípulos entenderam isto muito bem. Eles organizaram os convertidos em igrejas, os quais eram batizados e instruídos no ensino apostólico. Eles estabeleceram líderes espirituais sobre estas igrejas, que eram responsáveis por instruir os convertidos, advertir os faltosos e cuidar dos necessitados. Só ler lá na carta de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, e Atos, capítulo 14, versículo 23. Definiram claramente o perfil desses líderes e suas funções, que iam desde o governo espiritual das comunidades até a oração pelos enfermos. Pode observar em 1 Timóteo, capítulo 31, tá? Versículo 3, Tito 1,
5:9, Tiago 5:14. Ok? Desculpa, 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Ok? Ok, querido? Então, quinto, amados, não demorou também para que os cristãos apostólicos elaborassem as primeiras declarações ou confissões de fé que encontravam. Romanos capítulo 10, versículo 9, e 1 João 4:15, Atos 8, 36 ao 37, e Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, etc., que serviu de base para a catequese e instrução dos novos convertidos, e para examinar e rejeitar os falsos mestres. Veja, por exemplo, João usando uma dessas declarações para repelir livres pensadores gnósticos das igrejas da Ásia. Lá na segunda carta de João, você pode observar isso. E também na primeira de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Ainda no período apostólico, já encontramos sinais de que as igrejas haviam se organizado e estruturado, tendo presbíteros, diáconos, mestres e guias, uma ordem de viúvas e ainda presbíteros, ou os presbitérios, como está em 1 Timóteo 3:1, Tito 1:5, Filipenses 1:1 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 12. E também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Amados, o exemplo mais antigo que temos desta organização é a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para tratar de um caso de doutrina, a inclusão dos gentios na igreja e as condições para que houvesse comunhão com os judeus convertidos. Atos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. A decisão deste, que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém, foi levada para ser obedecida nas demais igrejas. Lá em Atos capítulo 16, versículo 4, está escrito, mostrando que havia desde cedo uma rede hierárquica entre as igrejas apostólicas. Poucos anos depois de Pentecostes e muito antes, muitos anos antes de Constantino. Sexto, Jesus também mandou que seus discípulos se reunissem regularmente para comer o pão e beber o vinho em memória dele. Lucas capítulo 22, versículo 14 até o 20. Os apóstolos seguiram a ordem e reuniam-se regularmente para celebrar a ceia. Atos capítulo 2, versículo 42. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Todavia, dada a natureza da ceia, cedo introduziram normas para a participação nela, como fica evidente no caso da igreja de Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 34. Não sei direito como os desigrejados celebram a ceia, mas deve ser difícil fazer isso sem que estejamos na companhia de irmãos que compartilham ou partilham da mesma fé e que creem a mesma coisa sobre o Senhor. E aqui eu concluo o devocional de hoje. Quero falar sobre uma igreja orgânica. Em Romanos, Paulo ensinou que pela fé o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Agora, ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si, um relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e os órgãos do corpo. Não podemos ser cristãos isolados um dos outros. Devemos funcionar junto com eles. Amplie mais o seu conhecimento. Leia a palavra de Deus. Busque comentários histórico-cultural do Novo Testamento. Aprenda. E que Deus te abençoe. Seja inscrito no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva hoje mesmo. Se já está inscrito, Deus abençoe. Então aqui tem o botão de se inscrever no YouTube. Se inscreva, vá lá no sininho, ative ele para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também, amados, estamos lá no Instagram. É só colocar @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. Se você quer nos encontrar no TikTok, é só colocar Ministério Pleno 10. Vou explicar.
Ministério Pleno e o número 10 juntos. Ok, queridos? Fica com Deus, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Pra viver os teus sonhos, eu rendo minha vida à tua soberania. Se o viver é Cristo, eu morrerei pra esse mundo. Prefiro teu nome acima do meu. Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Eu nego a mim mesmo pra viver os teus sonhos. Eu rendo minha vida à tua soberania. Se viver é Cristo, eu morrerei nesse mundo. Prefiro teu nome acima do meu. Perco minha vida por amor a ti. Que vem dele são eternas, eternas, são tesouros eternos. Eu fixo os meus olhos em ti.